Amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical, iniciamos hoje as meditações nas leituras diárias da lição de número 11, O Reinado de Ezequias, deste terceiro trimestre de 2021, cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista desse trimestre é o pastor Clayton Pomerening. Meus queridos, após estudarmos o resultado da persistência dos reis de Israel em não somente permitir, mas também estimular a idolatria entre o povo, que os levou ao cativeiro de Israel, vamos voltar a estudar um rei de Judá, o 13º rei a reinar, o rei Ezequias. Ezequias foi filho de Acás, um rei ímpio que levou Judá a ficar distante de Deus, chegando até mesmo a fechar as portas da casa de Deus, criando altares nos cantos de Jerusalém. Já vimos que geralmente um rei distante de Deus tende a gerar um sucessor que seguirá os seus passos. Mas com Ezequias foi diferente. Não seguiu os passos de seu pai, pois foi um rei aprovado por Deus. Nós podemos ler isto lá no segundo livro dos reis, no capítulo 18, no verso 3, que nos diz: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ezequias nos ensina que se buscarmos a Deus, Ele muda os nossos caminhos. E por confiar em Deus, se transformou no melhor rei que houver em Judá. Como podemos ler também no segundo livro dos reis, no capítulo 18, agora no verso 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Agora, nesta leitura de segunda-feira, o tema é viver para obedecer e agradar a Deus. Deve ser o objetivo de todo cristão. E a nossa leitura se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. O texto nos diz: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Acás, pai de Ezequias, seguiu o caminho contrário, procurando agradar aos homens e até mesmo a outros deuses. Uma situação bastante interessante é que a Síria e Israel estavam planejando entrar em guerra contra Judá, onde Acás pediu ajuda para o rei da Assíria, que pelejou por eles e venceu os sírios. Acás vai então para a Síria, como que para agradar o rei, e lá encontra um altar de adoração aos deuses sírios. Envia uma cópia desse altar para o sacerdote Urias, que logo construiu uma réplica para ser usada no lugar do altar do Senhor. Acás usou algo profano em um lugar santo. Isso nos ensina que não é porque algo é belo ou aparentemente agradável aos olhos que pode ser misturado com as coisas de Deus. Precisamos tomar cuidado com as invenções do mundo, onde jaz o maligno, e guardarmos o nosso altar, ou seja, nós mesmos que somos templo do Espírito Santo. Acás e Judá sofreram por não agradar a Deus, mas Ezequias seguiu o caminho inverso. E logo após a morte de seu pai, restaurou a adoração ao Senhor. Está lá no versículo 4 deste capítulo 18 do segundo livro dos reis, que diz: Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques,
e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam Neustã. Até mesmo a serpente de metal feita por Moisés durante o período do Êxodo estava sendo usada para adoração. Ezequias agrada a Deus, pois recoloca em Judá a adoração exclusiva ao Senhor, e ele se agrada. Amém.